com Pedro Rivera. Tá começando mais um Incentivando Esportes aqui na Estação I, a sua nova parada na internet, cara de rádio e jeito de web. E hoje eu tô com um convidado que já conheço de longa data. A gente vai falar um pouco de inovações no esporte. Cláudio, da Mais Safe Sport, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui. E quais as suas considerações? Como é estar numa rádio, falar de negócios, de esportes? Em primeiro lugar, obrigado, Pedro. Legal, realmente a gente se conhece há bastante tempo, se conhece de segmento esportivo. E é um prazer enorme para mim estar aqui falando junto com vocês. Né? Que bom. E, bom, queria que você contasse um pouco da empresa, como surgiu. Acho que nem todo mundo conhece o que vocês realizam. E porque você veio da parte de eventos, né? Na parte de produção de eventos, e agora foi para um outro segmento. Na verdade, eu trabalho com esporte há um bom tempo. Quando a gente fala da parte de evento, o evento é muito complexo. Sim. Então, eu estou no evento, mas eu estou muito mais na parte administrativa e na gestão estratégica do evento, que é a mão na massa em si ali, Sim. que é a infraestrutura no dia a dia. Sim. A parte mais operacional. Exatamente. Mas a Mais Safe Sport, ela surgiu, não foi nem tanto em decorrência dos eventos, mas um pouco da minha história como atleta amador. Eu treinando lá nem lembro, acho que foi 2010, 2011, estava fazendo alguns treinos longos sozinhos, e eu comecei a pensar um pouco na questão da minha segurança ali naquele momento. E eu vi que eu estava totalmente vulnerável, eu não tinha nada, porque eu saía para fazer treino longo, na época eu estava fazendo uma periodização para o Ironman, eu estava fazendo um pedal longo na rodovia, eu fiz um pedal de 6 horas sozinho, e eu não levei nem celular. Aí eu falei, se acontece alguma coisa aqui, eu virei um indigente, né? Até descobrir quem é. Sim. E a partir daquele momento eu comecei a pensar em alguma coisa para mim. Eu precisava de alguma coisa para me proteger, para me garantir durante os meus treinos. E a primeira coisa que veio à mente é que eu precisava ter uma identificação. Né? E aí foi onde surgiu, no caso, a primeira parte que começou a surgir, que foi a questão da pulseira. Né? Aí você também puxou alguma ideia daquele que alguns soldados usam, identificação e tudo mais. Veio alguma ideia em relação, surgiu um pouco disso também? Aquelas dog tags, isso, né? Exatamente. Então, no começo eu pensei em usar alguma coisa do tipo, mas eu vi que não era tão confortável para corrida. Para o ciclismo não dificultava nada, para corrida era inviável, para natação esquece. Menos ainda. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar e eu achei uma empresa fora nos Estados Unidos que fabricava umas pulseiras de identificação com umas plaquinhas de aço inoxidável e você gravava o que você quisesse ali, né, a laser. E aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma dessa para mim, para poder treinar. E aí eu gravei ali na época os dados do meu treinador. E aí eu até avisei ele, no caso o Silvio, né? Eu falei, Silvio, é o seguinte, eu vou colocar o seu telefone aqui, se alguém te ligar é porque aconteceu alguma coisa aí, você precisa me ajudar. Ele, não, tranquilo, pode pôr. Coloquei o telefone. Fiz pelo site que mandei gravar, chegou. Aí eu liguei, olhei o número dele aqui direto na pulseira, liguei. Falei, Silvio, liguei, né? Aí atendeu a Silvia, esposa do Silvio. Falei, Silvia, chegou a pulseira, eu queria falar com o Silvio, explicar e tal. Ela falou, pera, mas você ligou no meu número. Eu falei, gravei o telefone errado, Silvia. Então é o seguinte, se alguém ligar, eu contei toda a história para ela. Aí o que ela me fala? Que nunca ninguém me liga, eu não sei o que eu vou fazer, de tão desesperado que eu vou ficar, não sei se eu vou conseguir te ajudar. Aí surgiu a primeira preocupação, eu falei, assim, não sei se é tão legal ter um telefone de alguém conhecido, assim, na pulseira, tipo um telefone, um parente, uma esposa, um pai, uma mãe, porque às vezes aquele familiar vai ficar tão desesperado com a situação que talvez não consiga resolver como precisa. Tem uma ação correta ali, né? Sim, iniciar um protocolo ali de atendimento, de emergência. E até porque às vezes pode ser que você ligue para a pessoa também, ela não possa te atender naquela hora. Sim, você pode exatamente. Se alguém me ligar agora que eu não vou atender. Sim. E se for uma situação de emergência, vai ter que esperar acabar. Sim, com certeza. E no caso, então esse foi um primeiro problema que eu vi. Bom, mas aí eu já estava com a pulseira, né? O segundo ponto que eu me preocupei é, assim, eu tenho um filho, né? Na época ele era mais novo, hoje ele já está com 10 anos. E eu falei, se acontecer alguma coisa, talvez eu tenha que ficar uns dias parado, imobilizado, talvez não consiga trabalhar, vai que até morra, não sei, né? Fui ver a questão do seguro.
E aí, conversando com o gerente do banco e tal, eu descobri que meu seguro convencional, o seguro de vida convencional, não cobria práticas de modalidade esportiva, Tá. porque eu estava me expondo ao risco de forma premeditada. Sim. E consciente, né? E Você consciente. estava ciente que pode acontecer alguma coisa ali, né? Sim. E aí, conversando com outro colega técnico de seguro, a gente formatou um outro tipo de seguro voltado para o esporte. Tá. Só que assim, não compensava eu contratar fazer esse tipo de apólice só para mim, por causa do custo. Aí falou, vamos ter que formar um grupo de atletas para ser viável. Sim. E foi aí que começou a surgir um formato de empresa, quer dizer, porque primeiro eu juntei um grupo de amigos para a gente conseguir fazer essa contratação, e eu vi que tinha muito mercado para expandir em cima disso, não só na questão do seguro, porque eu te falei, aquele problema da identificação. Sim. Porque aí ele sugeriu, então, por que em vez de deixar um número de um parente, Sim. a gente não coloca um número de uma central, por exemplo, que vai atender de forma imparcial, sem levar a emoção em primeiro lugar e resolver o E problema. resolver o problema de uma forma fria e resolver o problema, Sim, né? sim, sem levar a emoção, vai resolver. Sim. E depois da situação alinhada, aí sim, fazer contato com o familiar, colocando a par da situação, mas com muito mais tato do que um enfermeiro, um médico, um SAMU faria. Perfeito. Então você, de uma ideia, de um produto que vocês ainda têm, se transformou num outro produto que complementa o que você iniciou sua Na ideia. verdade, a Mais Safe Sport é um programa de assistência ao Sim. atleta, que Tá. envolve a segurança através das pulseiras de identificação, que envolve a questão do seguro e alguns outros benefícios aí pro dia a dia também do atleta, né? Como alguns descontos em competições, Tá. esse tipo de coisa. Vamos entrar nisso então agora. Que também é essa vertente que vocês abriram que vocês visualizaram no mercado. Então, assim, você viu uma necessidade como atleta, porque você vivenciou, sentiu na prática, né? Que é importante. Viu uma outra possibilidade maior, atingindo um grupo maior, massificar uma possibilidade. E agora tem também uma outra vertente que são os benefícios, é isso? Na verdade, tudo faz parte do mesmo pacote. Sim. Então, a partir do momento que você faz a adesão, né, ao programa de assistência ao atleta, você automaticamente já está cadastrado, você já recebe a pulseira, você já tem o seguro, Tá. você já participa de alguns descontos e benefícios em algumas competições específicas. Legal. Enfim, mais ou menos isso. Então você encaixou tudo numa coisa só. Na verdade, com várias frentes, eu vi elas tudo que eu conversando. precisava como atleta e criei um produto, digamos, perfeito para mim, que Tá. acabou sendo perfeito para os outros, vamos falar assim. É que assim, né? A gente sempre tem ideia a gente ouve as histórias de quem está empreendendo, que é um problema, que geralmente, que a pessoa passa e vai lá e resolve o problema. No seu caso, você é atleta, compete e tudo mais, então você viu também que você sentia na sua vida. Meu dia a dia, no seu sim. dia a dia, e transformou isso num negócio. Até do dia que você teve essa ideia até hoje, quais são as dificuldades de você desenvolver como empresa? Hoje é muito mais fácil falar, porque muita coisa já aconteceu, né? Já estão algumas provas, o produto já está no mercado. Quais foram as etapas aí que você sentiu que foi a mais difícil, ou a que foi a mais difícil, mas foi muito importante, ou que não foi tão difícil, mas foi tão importante assim, para o desenvolvimento do negócio? Tá. Bom, a primeira parte que foi a mais complicada foi conseguir formatar uma modalidade de seguro que abrangesse qualquer esporte. Né? Porque as seguradoras em si não querem assumir esse risco. Porque o modelo de negócio da seguradora, ela paga, mas ela não dá não pagamento. Ela sobrevive disso. Sim. A seguradora até assume, só que o custo seria extremamente alto. Então, eu teve que formatar uma coisa que ficasse viável para o atleta. Então, esse foi o maior desafio. E a formatação da empresa em si não é tão complicada, até pela minha experiência já na área administrativa, já como empreendedor. Agora, a segunda maior dificuldade é quebrar o paradigma na cabeça das pessoas, que elas acham que o problema só acontece na casa do vizinho. Então, nada de ruim vai acontecer comigo. Ótimo, tomara que nunca aconteça. Eu espero que nunca aconteça comigo também. Mas ele tem que ficar preparado. Sim, com certeza. Eu acho que quem participa de eventos, né, provas, enfim,
E quem organiza, você também tem um outro olhar exatamente disso, né? Que você tem que antecipar todas as possibilidades, mesmo que ela nunca aconteça. E você viu uma aceitação fácil para as pessoas consumirem o produto, o serviço? Ou foi ali um trabalho, e qual que foi a estratégia que vocês escolheram para realmente quebrar esse paradigma e entrar no mercado e começar a capitalizar o seu negócio? Na verdade, isso a gente continua fazendo diariamente, né? Todo dia. Assim, a maior dificuldade que eu disse é realmente quebrar o paradigma e colocar essa ideia na cabeça das pessoas. Uhum. Então, a gente usa muito... usa outras pessoas, outros atletas como exemplo, né? Uhum. Mostrando isso, mostrando os benefícios do produto, mostrando o serviço. Tá. Eu acompanho as páginas de vocês e exatamente isso é muito interessante. Até explorar a parte de comunicação como uma coisa real. Porque exatamente o produto que vocês vendem, oferecem, o serviço, é para uma coisa que quem tem vivência nisso se ver naquela história e se engajar nisso. Essa é a preocupação da marca e também tentar atingir, por exemplo, quem está iniciando, as crianças, ou também quem está iniciando o esporte e não é um atleta de alto rendimento, que não faz um triatlo, um duatlo, uma travessia. Qual que é o perfil aí que vocês exploram mais? Tem um colega nosso do canal Pra Quem Pedala, o Henrique. Uhum. Aí ele participou do Brasil Ride no ano passado, a gente apoiou eles, tudo. E aí ele gravou um videozinho comentando sobre os benefícios, né, do programa de assistência ao atleta da Master Sport. Uhum. Aí ele até comentou que o legal da pulseira, por exemplo, e da questão da identificação, não é só para o atleta, não é só para quem corre, nada, pedala. Ele falou que serve até para bêbado. Uhum. Porque o cara sai com a pulseira na rua, aí o cara bebe e cai numa vala, aí ninguém sabe o que é. Sim. Aí ele acha o cara, liga lá e Não, socorre. E detalhe, a esposa não fica nem sabendo, porque liga, socorre, resolve, aí depois de alinhar a situação ele volta para casa. Eu acho que assim, que a gente carrega muito documento, muitas coisas hoje em dia e, poxa, eu quero ir na esquina, pode acontecer alguma coisa nesse meio do caminho e eu não tá com o meu documento. Eu acho que é um produto bem interessante, assim. Ele até fica legal, fica bonito, fica bem estiloso. Nós temos alguns modelos que são mais casual, vamos falar assim, que você consegue usar até com uma camisa social, por exemplo, né, com um terno, ele passa despercebido. É bem interessante. E falando um pouco para os atletas, assim, qual o foco, enfim, qual que é o cenário que vocês mapearam e vocês entraram? Foi o triatlon ou hoje você já tem enfim, já conseguiram atingir outros mercados? E como é que foi personalizar para cada modalidade? Porque tem realidades bem diferentes de modalidades. Hoje nós estamos muito envolvidos com o ciclismo, a corrida e o triatlo e o duatlo, mas o foco principal é ciclismo e corrida. E vocês têm algum outro mercado que vocês estão explorando, que vocês estão vendo que tem um mercado bacana? Por exemplo, o cara vai para academia, ele não quer levar uma carteira e tal. Vocês têm um novo mercado que vocês estão vendo? Como é que vocês estão mapeando aí? O foco principal é corrida e ciclismo. Mas nós temos já atletas, desde aventureiros, pessoas que fazem travessias, fazem expedições. Recentemente, teve o Coronel Leite, do Discovery, o Antônio Fonseca, da FC Aventura. Eles fizeram a travessia do Salar do Uyuni. Então, foram 260 quilômetros de travessia no deserto de sal. Foi a primeira dupla a fazer esse tipo de travessia a pé. Que legal. E, por exemplo, eles foram com o apoio da Master Sport e eles são hoje, digamos assim, um dos principais clientes nossos no segmento de aventura. Que legal. E vocês costumam participar em eventos, por exemplo, porque vocês têm produtos e serviços que são diretamente para quem organiza eventos de esportes, principalmente, tal. E como é que normalmente vocês entram? Como é que é a ação? Por exemplo, a atuação de vocês dá algum problema? Como é que é o mecanismo também do seguro? Enfim, como é que acontece no dia a dia? A MySafe Sport, ela atende diretamente o atleta. Ela não atende organizadores de evento. Tá. Então, o atleta, quando ele está participando de uma prova, é a mesma coisa que o dia a dia. Se ele teve um problema durante uma competição, que a gente vai fazer no primeiro atendimento, vai entrar em contato com a gente, vai fazer todo o protocolo de emergência, passar as informações sobre aquela pessoa, informações do estado de saúde, informações sobre o hospital, alergia, medicamento,
e na outra ponta fazer o contato com o familiar. Legal. E então vocês não atendem a parte de organização, mas sim os atletas que são pequenos fomentadores aí do produto de vocês. Sim. Nós temos parceria com alguns organizadores de evento, que nós até cobrimos, fazemos o seguro da prova desses organizadores, mas não fomentando isso de forma comercial, que não é nosso objetivo. O maior objetivo realmente é estar se aproximando dos atletas que são os competidores, que é o nosso mercado. Até porque eu acredito que a logística é muito diferente, né? Você operacionar para um evento grande, pequeno mesmo, mas para muitas pessoas, e operacionar para um atleta. O seguro num evento, na maioria das vezes, ele funciona assim. O organizador ele passa para a gente a listagem dos atletas inscritos na prova. Nós entramos em contato com todos os atletas para pegar um prontuário básico e deixamos à disposição dos socorristas do evento o nome da nossa central. Se porventura algum atleta daquele evento tiver algum problema, algum mal súbito, precisar de um socorro, os socorristas do evento, eles têm como fazer contato com a gente para pegar mais informações daquela pessoa. Legal. Porque é até uma observação importante, ao contrário do que as pessoas imaginam. Às vezes ela pensa que por estar participando de uma competição ou de um evento, se ele tiver um problema, facilmente ele vai ser identificado. Nem sempre. Nem sempre. Eu já vi prova grande, que não cabe aqui citar o nome, Claro. de atleta ter mal súbito na linha de chegada. O organizador sabia quem era ele, mas não tinha como entrar em contato com mais ninguém da família, não sabia mais nada a não ser o nome dele aí, na prova. Exatamente, porque eu acho que entra bacana a questão da pulseira, né, e também do seguro, porque você tem um scanner total de todos os protocolos que você tem que fazer para poder resolver o problema, né? Seja ele qual for. E vocês tiveram alguma experiência assim, bem tensa, ou nunca deu? Então, a gente teve uma com um atleta, um amador competitivo praticamente profissional, o Thiago Bernardes, de São José dos Campos. Ele sofreu um acidente de moto, na verdade. Ele estava de moto e atropelaram a moto dele. Ele não estava nem competindo, nem nada, era o dia a dia dele. Nossa. E aí acabou a gente sendo acionado para resolver a situação. Mas isso foi o mais grave. Foi, na verdade. Ele teve até uma sequela, ele chegou a ter uma invalidez permanente do pé esquerdo. Ele chegou até receber parte do seguro em virtude dessa invalidez. Hoje ele está voltando a competir, voltando a treinar com uma certa dificuldade, mas graças a Deus não passou só do acidente. Né? Já foi bastante. Já foi bastante, principalmente para ele. Né? E como é que, assim, eu confesso que eu teria um pouco eu teria um pouco de receio de atuar em coisas que você tem que projetar até um óbito, por exemplo. E como é que é lidar com isso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que ser frio, você tem que ter um mínimo de empatia ali, né? Com o que está acontecendo, até porque é o seu cliente. Né? E como é que é essa sensação interna, né? Ninguém é frio o suficiente para não se envolver com o que aconteceu. Assim, como que é essa inteligência emocional aí? Nós tentamos ser o mais imparciais possíveis, mas óbvio que no fundo a gente acaba trazendo aquilo para nossa realidade e pensando, podia ter sido eu. Mas, assim, para outra ponta, digamos, para quem está conversando, às vezes com o próprio socorrista mesmo ali, ou quando está transmitindo para um familiar uma situação dessa, a gente tem que ser imparcial, não tem como, né? Mas às vezes chega a ser um pouco complicado para, sei lá, você ter uma situação com uma criança, você que é pai, você tentar, ele fala, nossa, podia ser meu filho, mas tem que fazer e tem que continuar. Então, hoje, na nossa base, a gente tem, inclusive, criança cadastrada, porque tem pais que acabam fazendo o pacote do programa para eles e acabam comprando só uma pulseira para o filho. Tal. Recentemente não, semana passada, a gente vendeu uma para uma mãe que está indo viajar para o exterior e fez para o filho. Nós não recebemos ainda nenhuma ligação de criança, mas eu imagino que seja um pouco mais complicado, não é? Então, por exemplo, para quem tem família, é possível também fazer um pacote para a família, por exemplo? Sim. Sim, eu acho, assim, eu sou suspeito de falar, óbvio, mas do meu ponto de vista, eu acho que todo mundo deveria ser identificado assim na rua. Porque não é só treinando ou competindo que você está sujeito a acontecer alguma coisa, é no seu dia a dia. Com certeza. Eu até estava conversando
sobre a pulseira em casa, e eu falei, pô, é muito interessante, porque eu acho que você pode estar saindo para uma reunião, acontecer alguma coisa, você, sei lá, ser assaltado, levar a sua carteira, seu documento, e ninguém nem saber quem você é. Por exemplo, Acho esse que de assaltado foi até legal você comentar sobre isso, porque um dos benefícios que faz parte do pacote é a assistência à vítima de crime. Tá. E isso aí foi pensado principalmente para o pessoal que pedala, Sim. que o índice de roubo de bicicleta agora está absurdo. Infelizmente. E até para quem corre mesmo. Teve uma colega nossa uma vez que ela estava treinando, roubaram o cinto de hidratação, roubaram o relógio, o Garmin, roubaram até o gel. Nossa. Roubaram tudo. Pelo menos ele foi hidratado, né? Ele voltou hidratado. E aí, como que funciona a assistência à vítima de crime? Numa situação dessa, em vez também de você ligar para sua casa, cobrar, falar, acabei de ser assaltado, que a pessoa já fica super agitada, então, você também liga para a central. Então, a central manda um táxi até onde você está, e aí você escolhe se você quer que leve você para o seu domicílio, ou se quer que leve para uma delegacia. Então, transcende a barreira do esporte, né? A gente já deixou muito claro que não é só... Começou pelo esporte, mas transcende hoje já muito. O público-alvo nosso é o pessoal voltado ao segmento esportivo, né? Mas ela atende qualquer situação do dia a dia. É o que eu falei, o principal exemplo nosso não foi no momento esportivo. Sim, com certeza. Até porque o momento esportivo você está num ambiente certamente controlado. Você tem o mínimo ali de segurança de onde você está, né? Você tem o conhecimento, pelo menos. A gente está entrando na reta final. Eu queria perguntar quais que são as próximas novidades que a gente pode esperar da Myself Sport, o que a gente tem de novidade aí para esse final de ano e para o ano que vem, para a gente já adiantar aí para o pessoal. A gente está expandindo um pouquinho com uma ideia aí que chama Identificando Sem Expor Sua Identidade. A gente vai estar mostrando isso na Shimano Fest, que vai começar agora esse final de semana aqui no Jockey Club em São Paulo. Perfeito, vocês vão estar com o stand lá. Sim. Então vocês já podem buscar o pessoal lá para saber as novidades. Sim, então basicamente é isso, Identificando Sem Expor Sua Identidade. Quem for lá na Shimano vai conhecer o produto, é bem legal. A gente vai estar com algumas promoções bem legais. A gente vai deixar na curiosidade para todo mundo lá e conhecer o novo produto. Eu já fiquei curioso, mas eu já vou para lá, então eu vou conhecer. E questão de evento, fora Shimano, o que mais vocês estão participando para esse ano? Nós vamos estar também na Adventure Sport Fair. Sim. Em outubro, inclusive com a participação do Coronel Leite e do Antônio Fonseca, que vão estar lá com a gente. Ele também está apoiando o stand da WOS dentro desse evento. Perfeito. Que é da World Adventure Society. Legal. E algumas outras provas, né? Tanto de corrida quanto de ciclismo, que está com participação aí. Bacana. Qual que são os canais aí para o pessoal buscar informação, conhecer mais os produtos, fazer a compra, tudo online? Como é que funciona tudo? A melhor maneira é pelo site, mysafesport.com.br. Perfeito. Ou quem acessar pelo Instagram também, lá tem um número de WhatsApp que já fala com o pessoal do suporte, já tira dúvida. Perfeito. E pelo site você já coloca todas as informações bonitinho, quando você vai, antes de finalizar a compra, você tem todas as informações lá que você quer colocar, é bem legal. Sim, pelo site, a pessoa que acessar o site, ela faz tudo por lá. E mesmo assim, se tiver alguma dúvida, a gente tem um chat online ali, na hora ela chama. Mas é super tranquilo, tá bem explicadinho, eu falo porque eu fiz o meu, tá super tranquilo de fazer. E até uma curiosidade sobre o chat online, eu percebi que o pessoal acessa para testar se realmente funciona, se é 24 horas mesmo. Funciona, gente. Tem até uns registros lá que às vezes o pessoal acessa 2, 3 horas da manhã, chama e não fala nada, só para ver se tá lá. Ou liga no 0800, 3 horas da manhã e fala que foi engano. Só que assim, tá falando, pessoal, quando ligar para testar, liga do outro número, não liga do próprio celular, porque a gente consegue descobrir depois. Bom, todo convidado tem uma missão, que é deixar uma indicação de um livro para quem quer empreender, mas não necessariamente precisa falar de esportes e de negócio. Então, um livro que você leu, está lendo. A minha indicação de hoje é um livro que eu li há muitos anos atrás, mais precisamente quando eu tinha uns 15 anos, que é a biografia do Kurt Cobain, do vocalista do Nirvana, Mais Pesado que o Céu. Eu acho que mostra muito uma trajetória de um cara que é fenomenal até hoje. E é pesada a história, mas eu acho que empreender é um pouco maciço e pesado, e ele quebrou o paradigma da época. Então, a minha dica é essa. Qual que é a dica do convidado? Então, tem um livro que eu li há muitos anos também, que são insights de vários empreendedores. Eu não lembro exatamente o nome, eu acho que são 500 coisas que eu gostaria de saber há alguns anos atrás.
Bacana. Então, são grandes empreendedores do mundo todo que eles falam e dão um insight mesmo do que ele gostaria de saber antes dele chegar onde ele chegou. Bacana. Super legal. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Vou postar, a gente vai postar nas nossas mídias do Incentivando Esportes as dicas. E é isso aí. Muito obrigado. Estamos essa semana na Shimano Fest para se encontrar, conhecer novos produtos e a gente se encontra nos caminhos da vida. Perfeito. Beleza? Muito Eu que obrigado, agradeço. Cláudio. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes.